Primeira Reis, capítulo 13. E eis que, por ordem do Senhor, o homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E disse: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os ossos dos homens que queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal: se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Pessoal, vou deixar um comentário aqui para vocês do meu canal secundário, tá, pessoal? Quem quiser se inscrever lá, fique à vontade, pessoal. Sucedeu, pois que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamará contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele, mas a mão que estenderá contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontará pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses medalha da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho que por onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhes seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. E abaldaram-lhe o jumento, e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. E ele disse: Também eu sou profeta, como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faz eu voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E voltou ele e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Visto que foste rebelde à boca do Senhor,
e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandará, antes voltaste e comeste pão e bebeste água, no lugar que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver. Não entrarás no sepulcro de seus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu água, abardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram um corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade, onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que a despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o arbardaram, então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver, o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pulou em cima do jumento e o tomou a levar. Sim, veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar, e colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos a quem queria. Lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi caso de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Então, pessoal, esse foi o capítulo 13 de Primeira Reis. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 13 de Primeira Reis, né, quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 14 de Primeira Reis. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão a sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheça que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló e entrou na sua casa de Aias. E já Aias não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse a Aias: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás. E há de ser que, entrando, ela fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças assim? Pois eu sou enviado de ti com duas novas. Vai e disse a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel:
visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te dei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que é reto aos meus olhos. Antes tu fizesse o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fosse e fizesse outros deuses e imagem de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das duas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem até ao menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe, que em morrer a Jeroboão na cidade os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porque o Senhor disse: Tu, pois, levanta-te e vai-te para tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o planteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá Israel como se move as canas nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado aos seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira, e entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e veio a Tirsa. Chegando ela a limiar da porta, morreu o menino e o sepultaram. E todo Israel planteou conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aias, o profeta, quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá, de 41 anos de idade era Roboão, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegerá de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe, Naamã, amonita, e fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e o que provocaram a Zeló, mais do que todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram, porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens do bosque sobre todo alto outeiro, e debaixo de toda árvore verde havia também rapazes escandalosos na terra fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo, e também tomou todos os escudos de outro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardava a porta da casa do rei. E sucedeu que, quando o rei entrava na casa do Senhor,
os da guarda os levavam e os tornavam a trazer a câmara da guarda quanto ao mal dos atos de Roboão e a tudo quanto fez. Porventura, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi-se sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome de sua mãe Naamá, Amonita, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, pessoal, esse foi o capítulo 14, né, de 1 Reis. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 14 de 1 Reis quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 15. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias, começou a reinar sobre Judá. E 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filho de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando Jerusalém, porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo que lhe ordenará em todos os dias de sua vida, senão só no caso de Urias, o Heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto ao mar dos atos de Abias e tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dormiu com seus pais e sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maaca, filho de Absalão. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Aserá também. Asa desferiu seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, se não tiraram. Todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrará, prata e ouro e utensílios. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para que a ninguém fosse permitido sair nem entrar junto a Asa de rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficará nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus filhos, e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança entre mim e ti, entre meu pai e teu pai, vês aqui que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei de Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriu a Izon, e a Dan, e a Abel, Bet-Maca, e a toda Quirinete, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar a Ramá
e ficou em Tirsa. Então o rei Asa fez apregoar com toda ajuda que todos, sem exceção, trouxe as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificará, que com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim. E a Mispa, quanto ao mais de todos os lados de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez as cidades que edificou, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais e sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Seu pai e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com o que tinha feito pecar, e conspirou contra ele Baasa, filho de Aias, da casa de Zacar, e feriu o Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton, e matou Baasa no ano terceiro de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu, pois que reinando ele feriu a toda a casa de Jeroboão, nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério de seu servo Aias, o Silonita, por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecado fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocará ao Senhor Deus de Israel. Quanto ao mais dos atos de Nadab e a tudo quanto fez porventura, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá, de Israel. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo o Israel em Tirsa, e reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado com o que tinha feito pecar a Israel. Então, pessoal, esse foi o capítulo 15 de 1 Reis, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 15 de de 1 Reis quis transmitir para nós, pessoal. Então, pessoal, essa foi a live de hoje, né? Espero que vocês tenham entendido, né? Que o 13 ao 15 de 1 Reis quis transmitir para nós. E amanhã, do capítulo 16 ao capítulo 18, pessoal. Então, até amanhã, pessoal.